pouco é um Mateuzinho também, indo para a escolinha infantil. O tempo voa. Só esperar o pessoal se assentar um pouquinho, ajeitar as crianças. Eu chamei o pastor Silas para pregar essa noite, mas na quinta-feira ele entrou em contato e disse que não seria possível ele vir. Eu vou dar do meu melhor. Eu continuo com uma tosse, tive até no DP na quinta-feira, e diz o médico que possa ser uma virose em 6 semanas, deve sair. Então, e eu já estou indo para a 6ª semana. You pray for me. Amém? Nós estamos celebrando a Páscoa. O que é que vem na mente de vocês quando se fala em Páscoa? Coelhinho, né? Chocolate. Ovos de chocolate, né? Fora o coelhinho, fora o chocolate, fora o ganhar uns quilinhos. O que mais vem na mente de vocês? Peixe, bacalhau. Nossa, todo mundo aqui bastante espiritual, legal. Muito bom. Alguma resposta bíblica aqui, não? Vamos falar sério. Bacalhau é bíblico. Vamos falar sério agora. Aí, agora, uma palavra só, acho que definiu praticamente tudo. Ressurreição de Cristo. A morte de Cristo, obviamente, ela é bastante importante, fundamental. Foi na cruz que Jesus sangrou até a última gota para que nossos pecados fossem lavados, para que nós pudéssemos ser perdoados e redimidos. Mas todos os evangelhos, os 4 evangelhos, eles são baseados na ressurreição de Cristo. Porque se não houvesse a ressurreição de Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a mensagem dele, quem iria crer? Tudo teria sido em vão. Mas, na verdade, a ressurreição de Cristo é que vai testemunhar, que vai provar toda a veracidade de tudo aquilo que Jesus disse a respeito dele mesmo e tudo aquilo que Jesus disse ao nosso respeito. Então, é pela ressurreição de Cristo que nos dá a segurança e a certeza de tudo aquilo que se sucedeu para nós, para o povo de Deus. Amém? Então, a Paty já anunciou aqui um pouco do Evangelho de Cristo, né? E, de fato, as mulheres, elas foram na frente, né? Foram mais sensíveis que os homens, né? Mas o importante é chegar lá também, né? Não é quem chega primeiro. Aliás, quem chega por último, a Bíblia vai dizer que serão os primeiros, né? Então, lá na frente, a gente vai ver quem é o primeiro ou não. Também, eu concordo com isso, né? Né? Houve um id ali para as mulheres. Jesus tinha certeza que as mulheres iriam realmente anunciar com muita rapidez a notícia, né? O homem talvez iria estar questionando. Mas vamos abrir no Evangelho de Lucas. E eu quero ler uma passagem para vocês, que ela só é narrada em detalhes pelo evangelista Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se eu tossir, vocês me perdoem. Lucas, capítulo 24, e eu quero ler a partir do verso 13. Todos abriram? Algum amém? Amém. Amém, glória a Deus.
naquele mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição, no terceiro dia após a morte de Cristo, dois dos discípulos de Jesus, eles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que significa mais ou menos 3 horas de caminhada. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eu quero repetir essa pergunta para você aqui nessa noite. O que é que te preocupa? E o que é que toma o seu coração à medida em que você caminha, à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus lhe perguntou: quais? Eles explicaram: que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Gostaria de repetir isso também para vocês. Nós esperávamos que fosse esse Jesus quem havia de redimir a nossa nação. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Já era o terceiro dia e eles estavam entristecidos porque nada eles haviam visto. Se formos pensar em nós, nos dias de hoje, quantos dias se passaram? Eu acho que nem se eu der uma calculadora para vocês, nós vamos conseguir fazer a conta dos dias, porque não vai caber na calculadora. Os dias que, desde a morte de Jesus, e o que é que nós temos visto 2000 anos depois. Como eu falei, o Evangelho de Marcos vai anunciar de uma forma muito breve essa passagem de Emaús, desses dois discípulos de Jesus em Emaús, mas Lucas é o único que detalha, e eu creio que um deles teria que trazer essa passagem em detalhes, porque ela é riquíssima para o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, eu creio. Então, o que acontece é que no dia da ressurreição de Cristo, o dia em que Jesus ele deixa o seu túmulo, o túmulo aparece vazio, nesse mesmo dia, por volta da alguma hora da parte da tarde, esses dois discípulos de Jesus, vale dizer que esses dois discípulos, eles não eram discípulos contados como os 11, né? A essa altura, Judas já se fora, mas não eram um dos 11, eram outros discípulos, vamos dizer, discípulos menores, desconhecidos, né? Inclusive o nome deles não é citado somente um, Cleopas, e o outro nem é citado, mas eles aparecem aqui deixando a cidade de Jerusalém,
deixando Jerusalém, porque eles viveram os dias de Jesus, eles presenciaram vários milagres, várias obras que superaram muitas obras do passado, do Antigo Testamento, superaram aquelas maravilhas que Moisés operou lá no Egito. E os ensinos de Jesus eram com bastante sabedoria, e ele falava com quem tem autoridade, como ninguém. E ele profetizava, e ele disse muitas coisas a respeito do reino, promessas que se cumpririam, um reino que seria estabelecido, principalmente Jesus como o rei que iria redimir a nação de Israel. Mas tudo que esses 2 discípulos viram foi, de repente, esse grande homem, toda essa esperança de um reino estabelecido, agora é entregue às autoridades de Roma, é entregue aos sacerdotes e autoridades, e eles veem diante dos olhos dele esse rei sendo questionado, e como uma ovelha que é entregue ao matadouro, calado, ele é açoitado, castigado, e ele é consumado, então, numa cruz, onde ele é sangrado até a morte, que seria a forma mais humilhante que alguém poderia morrer naquela época. Então, eles ficam confusos, eles não entendem. E o que acontece com o coração deles? O coração deles se entristecem. E eles deixam Jerusalém, que representa todo o cenário de adoração, todo o cenário, aliás, um cenário onde tudo iria se cumprir, como quem já não tem mais esperança nas palavras de Jesus. Glória a Deus. Oi? Estão falando em línguas lá entre eles. Glória a Deus. Essa é a família. É a família. Nossa família, glória a Deus. Essa é a geração de amanhã. Estarão aqui profetizando amanhã. Amém. Eu declaro isso. Eu vou falar um pouco disso. Vou chegar lá. E o que acontece é que esses discípulos perderam a esperança. A fé deles esmoreceu. E eles tomaram o caminho de Emaús. Emaús tem alguns significados. Um deles é águas termais, lugar onde se põe o sol. E esses dois, eles estavam deixando Jerusalém em busca de algum consolo nessa vida, em busca de algum lugar que eles pudessem encontrar alguma felicidade, em busca de dias onde eles pudessem buscar algum sentido agora para a vida deles. Porque tudo que eles criam, tudo que eles esperavam, tudo que eles estavam sonhando, imaginando, caiu por terra abaixo. E é bem nessa caminhada para Emaús que Jesus se aproxima desses 2 discípulos. Eu quero dizer para vocês que nós somos como esses 2 discípulos. Nós somos desconhecidos. Nós nem no YouTube estamos. Talvez essa comunidade apareça um pouco na rede social do Face, mas estamos no anonimato. Mas Jesus tem interesse por cada um de nós. Ele se aproxima a cada um de nós. E eu quero dizer nessa noite que Jesus caminha com você. Amém. Glória a Deus. Caminha com você todos os dias.
E ele se aproxima, então, daqueles dois discípulos. E ele ouve a conversa daqueles dois, murmurando, lamentando o que se sucedeu. E ele faz a seguinte pergunta: o que é que te preocupa? O que é que vos preocupa? E o que é que ides tratando à medida que caminhas? E essa pergunta, todos nós estamos na caminhada da vida. É uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Todos nós aqui, que eu saiba, que meus olhos conseguem perceber que todos nós nessa sala somos discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus, ele faz a mesma pergunta para nós: o que é que te preocupas? O que é que mais ocupa o teu coração? O que é que mais você espera nessa vida? O que é que você consegue enxergar no seu futuro, nos dias de amanhã? Até onde vão os seus olhos? O que é que penetra no seu coração? Essa é a pergunta de Jesus que ele faz para os seus discípulos. E então aqueles discípulos se viram para Jesus, para esse homem que eles não tinham reconhecido, e perguntam: você por acaso é o único que não ouviu falar no que aconteceu? Você não tem lido os jornais? Nos dias de hoje você não tem internet, porque está por todo lado a mensagem? Quais? Jesus pergunta para ele: o que houve? Então eles respondem: Jesus, aquele Nazareno, foi entregue às autoridades, o nosso profeta, aquele que iria redimir a nação de Israel, aquele que iria nos salvar, aquele que iria finalmente nos dar a liberdade de viver na nossa nação. Mas no fim o que aconteceu foi que ele foi entregue às autoridades, foi morto, foi sepultado. E de fato algumas mulheres chegaram até nós dizendo que tiveram mais visão de anjo, uma coisa assim meio louca, e os anjos falaram que Jesus vive. Mas acontece que 2 dos nossos discípulos, eles foram então correndo até o túmulo e de fato eles viram que o túmulo estava vazio, mas eles não viram nenhum Jesus. E eles perderam então a esperança. Mas o que Jesus responde para eles, e eu queria chamar a atenção de todos vocês, eu estou falando com discípulos de Jesus. Jesus vira para eles: vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não ouviram o que os profetas falaram ao meu respeito? Que era necessário que o Filho do Homem padecesse por muitos, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E eu quero chamar a atenção de vocês, nós estamos numa caminhada. E deixa a criança, como o pastor Seu fala, deixa a criança correr, deixa a criança para lá. E o que aconteceu com aqueles discípulos, por eles não conhecerem as Escrituras, por eles não meditarem nas palavras dos profetas, a fé deles esmureceu. E uma vez que a fé esmureceu, eles já não conseguiam reconhecer Jesus. E por não reconhecer Jesus, a única esperança que eles tinham, o coração se entristeceu. Nós vivemos numa Europa secular.
Quantos de vocês, nesses dias que vocês estiveram nas ruas fazendo compra, até mesmo compraram ovos de Páscoa? Quantos de vocês ouviram um Happy Easter? Quantos de vocês ouviram uma mensagem de Jesus nesse lugar, que foi o berço do Evangelho? O maior berço do Evangelho que a história já conheceu foi a Inglaterra. Outras gerações passadas viveram tempos em que a Europa conhecia Jesus. Não só conhecia, como servia a Jesus, anunciava as mensagens de Jesus. Desse lugar, muitos missionários foram enviados para várias nações, inclusive o Brasil, e abençoam a nossa nação. Quantos hoje de vocês ouviram um Happy Easter? Eu não ouvi nenhum. E para alguns eu falei Happy Easter. E as pessoas olhavam. Houve uma ação, eu acho que uma ação judicial contra a Cadbury, aquela marca de chocolate inglesa, porque os ovos de Páscoa agora não estavam vindo mais com a palavra Easter. Eles tiraram a palavra e a igreja anglicana estava então processando. Nós hoje aqui na Europa, nós vivemos o maior tempo de apostasia como nunca existiu. E a tendência é cada vez mais se afastar de Deus, apagar a mensagem do Evangelho, esquecer que um dia esse Jesus existiu. Vocês moram aqui, vocês sabem do que eu estou falando. A maior apostasia nós estamos vivendo nos dias de hoje. Esqueceram-se quem Jesus era. Perderam as esperanças na mensagem, nas promessas de Jesus. E agora a Europa anda como quem está indo a caminho de Emaús, tentando encontrar algum lugar ao sol, tentando encontrar algumas águas termais para poder trazer algum refresco, algum alívio para a alma, tentando encontrar algum descanso dos dias de trabalho árduo, tentando conquistar algo que possa ser conquistado e desfrutado por alguns dias. Mas deixaram o lugar de adoração. Deixaram o lugar de ouvir o Senhor, servir a Deus. Deixaram o que Jesus esperava deles, que o Evangelho fosse anunciado. É esse o tempo que nós vivemos hoje. E em meio aos cristãos hoje, agora cristãos que vêm ao culto, os pés estão aqui, mas aonde está o coração? O que é que te preocupas? O que é que mais ocupa o seu coração? O que é que você mais espera da sua vida? Será que os valores eternos que habitam aqui, os valores que habitam dentro de você são eternos? Será que nós, de fato, temos uma esperança e vivemos essa esperança dentro de nós? Vivemos uma Europa secular e vivemos uma América Latina herética. Quantas heresias têm se levantado, quantos falsos profetas têm se levantado no Brasil, pregando um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que só quer tirar proveito do povo, um evangelho egoísta, um evangelho falso, pobre, miserável, que não traz nada.
muitos têm se levantado, se aproveitando dos pobres, daqueles que têm fome de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aqueles homens, então, eles estavam entristecidos, porque eles esperavam. E nós esperamos. Amém? Nós continuamos a esperar. Eu vou ser breve. Eu poderia me prolongar um pouco mais nesse texto, mas eu quero levar vocês vamos voltar a Mateus. Foi o texto que a Paty leu. É interessante que Mateus, ele pula toda essa parte. Ele não conta essa caminhada desses discípulos a Emaús. João vai contar toda aquelas aparições de Jesus quando lá na praia, encontra os discípulos na praia, e ali eles vão fazer juntos um churrasquinho, né, de peixe. É nessa mesma ocasião em que Jesus vai conversar com Pedro, vai tratar com Pedro. Pedro, tu me amas? Todos esses detalhes, veja que no Evangelho de Mateus, eles não foram importantes, não que não sejam importantes, mas o Evangelho de Mateus queria chamar a nossa atenção para algo que realmente é bastante fundamental para a fé cristã. Então, se nós formos para Mateus 28, ele vai contar o seguinte: Jesus morreu e no terceiro dia as mulheres foram lá no sepulcro e encontraram Jesus, tiveram encontro com Jesus de fato, como a Paty explicou, e Jesus disse para Maria Madalena: ide e anunciai aos meus irmãos e diga para eles terem encontro comigo na Galileia. Eu vou lá encontrar com eles, eu quero ter com eles. E imediatamente aquelas mulheres foram e anunciaram. E aqueles discípulos, então, imediatamente eles vão para Galileia. E lá eles têm um encontro com Jesus. E aí é assim que se fecha o Evangelho de Mateus. Jesus, ele se aproximando-se, ele falou-lhes então, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse ide de Jesus, esse imperativo, ele não foi só para os discípulos daquela época. Ele é para os discípulos de todas as gerações. Ele é para nós. Ide e fazei discípulos. O que é que tem tomado o seu coração? O que é que tu andas fazendo? Nós vivemos, para todos nós aqui, nós vivemos na Inglaterra. A Inglaterra é um país onde tem nações ao nosso redor. Todas as nações estão reunidas aqui nesse local. Nós temos a oportunidade de anunciarmos o Evangelho para muitas nações aqui onde nós estamos, sem precisar ir para nação nenhuma. Isso é para todos nós aqui. Agora, eu queria falar com os pais
Aliás, com todos vocês, o Will e a Mila ainda não são pais, mas muito em breve serão. O Israel e a Flávia, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Gêmeos. Muito em breve serão. Vocês já repararam que essa comunidade aqui, ela vai de leva em leva, né? Vem uma leva de 12, aí vem outra leva, aí vai. O ano que vem vai vir, tá prometendo aí uns 12 mais, né? As 12 tribos. Pais, Marcela e Juliana, e outros que estão, né, a caminho de mais um, né, Silvio, Aleta, glória a Deus. Vai vir uma leva bonita aí de guerreiros, profetas do Senhor. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, e eu vou terminar a mensagem com isso. Ide fazei discípulos. Pais, esse ide, ele é primeiramente para nós na nossa casa. Fazei dos seus filhos discípulos de Jesus. Ensinando, desde cedo, ensinando tudo aquilo que Jesus tem nos ordenado. Criança, os cientistas vão dizer que eles têm uma capacidade de absorção 90% a mais do que nós adultos. Você ouve essa mensagem que hoje, amanhã você já esqueceu. Agora uma criança ouve uma mensagem, daqui a um ano ela vai te contar o que ela ouviu. Que ela absorve. Infelizmente, os ingleses eles adquiriram uma cultura de só os adultos irem na igreja e deixarem as crianças à vontade. Esse é um dos fatores que tem contribuído para essa grande apostasia. Quando eles crescerem, eles escolhem o caminho. Não. Nós temos, segundo a Bíblia, nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho aonde eles devem andar. Nós estamos vivendo em tempos onde os inimigos do Evangelho de Cristo têm se levantado com as mensagens mais absurdas, têm se levantado com ensinos dos mais nocivos. A mensagem é a verdade de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pais, presta atenção. Os filhos de vocês passam mais tempo fora do que com vocês. Os que já são maiorzinhos vão para a escola. Os meus filhos passam 6, 7 horas na escola. Fora mais algum tempo que eles vão passar com os amigos na comunidade local, na nossa rua. Tem cheio de criança lá. E algumas horas de qualidade, talvez uma ou duas, eles passam com a gente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eles confiam mais em vocês, eles confiam mais em nós pais do que no mundo. Nessa idade que vocês falarem para eles, eles vão confiar. Eles serão protegidos. A mensagem vai entrar no coração. Eu olho, nós olhamos, a Paty faz isso também, nós ministramos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Olho a olho, e eu sei que eles absorvem. Agora, o que é que tem tomado o coração de vocês? O que é que mais tem preocupado? Eu me preocupo, sim, que eles se formem academicamente, que eles tenham uma profissão, se eles não tiverem um chamado integral na igreja, que eles tenham uma profissão.
Nós temos o cuidado de dar o melhor para eles, educação, alimentação, uma vida saudável, ensinar desde pequeno como lidar com finanças. Mas o que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? Eu vejo pais, não só me refiro a várias igrejas, que eles não têm essa prioridade na vida dos filhos. Eles vão crescer, a tendência vai ser escolher outro caminho. Eles vão escolher o caminho, qualquer outro caminho que o mundo proporcionar, eles vão escolher o caminho de Emaús, tentar encontrar algo que possa trazer sentido para a vida deles. Mas se eles ouvirem a verdade hoje, eu creio que eles seguirão o caminho da verdade. Amém? Nós somos criados nessa comunidade, alguns jovens aqui andaram juntos, né? Lembra, Will? Anos atrás, 10 anos atrás, eram jovens. 16, 14... Quantos anos você vem para cá, nessa comunidade? Você tinha 16. Poderiam estar fazendo tantas outras coisas. No entanto, está aí até hoje. Foram ensinados, foram instruídos. Não somos muitos, mas essa geração vai fazer diferença na Inglaterra. É com essa geração que Jesus vai contar para reacender a chama do Evangelho. E a chama do Evangelho, a mensagem do Evangelho é que Jesus, de fato, ele ressuscitou. E junto com ele, nós ressuscitaremos. João 6,40 diz que a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, eu ressuscitarei no último dia. A mensagem do Evangelho é a certeza que todos nós ressuscitaremos no último dia. Todo o mundo vive debaixo de uma lei, a lei da morte. Todo mundo sabe que vai morrer. Se você nasceu, você vai morrer. Todo mundo sabe, isso é lei. Mas veio um homem, que ele nasceu do ventre de uma mulher, que morreu, mas ressuscitou, vencendo a morte. A lei da ressurreição agora superando a lei da morte. E é sobre essa lei, essa força, a lei da ressurreição que nós vivemos, que nós colocamos todas as nossas esperanças, todas as nossas forças. Se nós vivêssemos somente para essa vida, como Paulo fala, nós seríamos os mais infelizes. Deus abençoe todos vocês. Feliz Páscoa a todos nós. Feliz dia da ressurreição. Vivam no espírito de ressurreição. É o espírito de ressurreição que faz você olhar para um irmão que te machucou, que te feriu e desejar que esse irmão viva. Somente no espírito de ressurreição. Eu passei por uma tribulação na minha vida essa semana, não muito grande, mas que me afetou. E eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu lembrei foi essa circunstância, dar aquele frio na barriga, né? Mas logo me veio a mensagem que eu preguei 2 domingos atrás, não andeis ansiosos. Aquela mensagem veio no meu coração. Na mesma hora, eu testemunho diante de Deus, na mesma hora o meu coração se encheu de paz. Porque o espírito de ressurreição está aqui dentro. Eu conheço o final da minha história. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou e eu quero mostrar esse caminho para os meus filhos. Eu quero que vocês mostrem esse caminho para os seus filhos. Para onde nós iremos. Esse é o nosso lugar. É Jerusalém.
é lugar de adoração, é lugar de obediência, é lugar de alegria em fé na ressurreição. Fecha seus olhos por um minuto.